Olá pessoal, hoje é quarta-feira, dia 23 de julho. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias, com Ednei Paine, diretamente aqui de Bento Gonçalves, que é a capital brasileira do vinho, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, está entrando no ar mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. E a gente sempre inicia com aquela nossa velha conversa política. Esse bloco é Entendendo a Política. É muito difícil de entender, mas a gente devagarinho vai explicando a vocês como funciona a movimentação no cenário político. Falando em movimentação, a notícia que está movimentando o cenário político nacional hoje são as proibições de Bolsonaro impostas por Alexandre de Moraes. Ele proíbe o ex-presidente de dar entrevistas, falar com seus filhos, usar as redes sociais, inclusive o WhatsApp, e ainda pôs uma tornozeleira eletrônica no líder de direita. Lembrando que outrora o atual presidente pôde conceder entrevistas mesmo dentro da cadeia. Da cadeia onde ele foi condenado por corrupção. O nosso presidente passou momentos terríveis, dentro da cadeia. Eu só queria saber por que a esquerda tem tanto medo das redes sociais. Se você notar, só a esquerda tem medo, pois a internet não é muito amiga dos canhotos. O presidente Lula, quando começou o seu mandato, começou a fazer lives como fazia o ex-presidente Bolsonaro. Mas o atual presidente não conseguiu uma amplitude que queria, e desistiu das lives. Até trocou de marqueteiro para ver se melhorava a sua imagem, mas na realidade ela continuou a mesma. Ele faz pronunciamentos sem muita abrangência, chamados ao povo de esquerda para conversas e comícios, e o povo não se faz presente em grande público, como deveria, Porque na realidade ele foi eleito pela grande maioria dos brasileiros, e mesmo o Partido dos Trabalhadores pagando os custos das viagens, um lanchinho. Nos últimos 7 de setembro, na esplanada dos ministérios, não aconteceu nada, Mas ao contrário de direita, porque a direita usa muito as redes sociais e é muito amiga das redes sociais. Quando convoca os correligionários, eles se dispõem a viajar grandes distâncias. Por quê? Porque eu sei que já saiu gente daqui, foi a Brasília, daqui de Bento Gonçalves, a capital brasileira do vinho, e foi a Brasília, com recursos próprios, sem ninguém bancando nada. Para esses encontros, tipo aqueles organizados na Avenida Paulista, lembra? Esses que reuniram multidões. Então, se vê que que o ministro Alexandre de Moraes quer calar a voz de Bolsonaro, impondo sanções cada vez mais duras, sem ter provas concretas do que está acusando o ex-presidente. Isso quem fala são juristas, professores de direito, nem sou eu que estou falando isso. Eu só estou levando ao conhecimento do público, é só entrar no Dr. Google que você vai ver. E Alexandre de Moraes alega ter provas e que elas estão em sigilo. Sigilo, sim. É como aquele pendrive que alguns policiais acharam dentro do banheiro de Jair Bolsonaro, que ninguém quer dizer o teor dele, mas eu acho que tinha algumas músicas lá do Amado Batista, Quem sabe? E como o Alexandre de Moraes puniu aquela família em Roma, lembra? Eu não esqueci. Ele sendo juiz e o carrasco do mesmo caso, sendo o goleiro e o atacante no mesmo jogo, hein? Depois disso, você não ouviu mais falar do incidente no aeroporto de Roma. Mas a família
que foi perseguida por Alexandre de Moraes, ainda está destroçada pelas atitudes grotescas do ministro. E ainda te garanto que o ministro não pode sair de casa, nem para comprar pão na padaria. Claro que ele tem pessoas que fazem isso para ele. Mas se ele fizer isso, ele será hostilizado. Cada vez que ele sair de casa, ele vai lembrar das malfeitorias que ele vem falando. Falando de malfeitores, os malfeitores do governo passado, se saírem às ruas, juntam multidões ao seu redor. Será que eu estou fazendo julgamentos precipitados ou estou vendo diferente? Os malfeitores do governo que era do ódio está levando multidões para as ruas? E o governo do amor não consegue juntar aí uma galera? Os valores estão se invertendo. Eu não vejo pessoas comuns elogiando a atual administração, a não ser que elas tenham ganhos com isso, tipo associações sustentadas pelo governo, ONGs similares, são inúmeras. Sim, aí sim eles têm que sustentar o apoio de Lula, né? Os correligionários dos partidos trabalhadores, esses sim, tem que falar bem, porque eles sempre têm algo de ganho na causa. Você não vê que um empregado da prefeitura, se ele falar mal do prefeito, ele é demitido na mesma hora? Nesse caso é o mesmo sistema. Faça você mesmo o teste, pare alguém na rua, aleatoriamente, peça a sua opinião, mas de uma pessoa neutra, que não tenha ligações com política, que não seja de esquerda ou de direita. Faça isso aleatoriamente. Peça se está gostando dos preços dos combustíveis, do arroz, do feijão. Eu já fiz isso. Eu quero deixar mais um recadinho aí. Se eu tivesse a oportunidade de entrevistar o presidente Lula hoje, eu faria apenas uma pergunta a ele. Somente uma. Não faria mais. O que ele acharia se Trump mandasse o Força Aérea 1 buscar Bolsonaro e desse asilo a ele nos Estados Unidos? O que Lula acharia dessa situação? Será que ele acharia que seria invasiva essa ação? Pois ele também fez exatamente isso com a primeira-dama do Peru. Ela foi condenada por corrupção e Lula mandou um avião da Força Aérea Brasileira, da FAB, ir lá e buscar ela. Mas se Trump fizesse essa mesma situação, será que Lula iria se sentir chateado? Bom, vou deixar essa pergunta no ar aí, vai que o Lula queira me responder. Eu gostaria de ouvir a resposta dele. Voltaremos amanhã com mais um bloco Entendendo a Política aqui no Jornal Últimas Notícias. Vamos respirar um pouquinho e chamar os esportes. Pessoal, os esportes hoje está pegando fogo, está começando o friozinho, mas está pegando fogo os gaúchos, né? Noite decisiva para o futebol, pelo menos aqui do Sul. O Internacional quer ampliar o ritmo de vitórias para se manter longe da zona de rebaixamento. Porque assim, se formos olhar na sequência, hoje vai enfrentar o Santos, que é o primeiro da zona de rebaixamento. E tem Neymar. Uma situação complicada, né? 3 pontos da zona de rebaixamento está o Inter. Então tem que criar uma gordura. Ter a sua primeira vitória fora de casa depois da parada. E o Grêmio tem que aplicar uma goleada para se manter na repescagem. Olha, vou te dizer 2 situações complicadas. Complicadíssimas. Vamos começar falando da partida que será transmitida pelo canal aberto da RBS hoje de noite. O Internacional
Ele chegou ontem a São Paulo para o confronto na Vila Belmiro e visa uma vitória para obter o acúmulo de pontos, como eu disse antes, né, para se focar nas Copas que vem aí. Ainda está de olho em reforços, não chegou todos, porque nas competições que vem chegando aí vão ser brabas coisas. O volante do Argentino Júniors, não vamos falar em espanhol, né? Argentino Júniors, esse é um dos reforços que está à vista aí no Internacional. E depois o Inter, eu acho que vai entrar com os mesmos atletas do último jogo contra o Vitória, né? E eu acho que hoje, se puxar bem, vai ganhar. E o Grêmio, né, tem uma batalha imensa, quase impossível, mas sim dá para fazer, né? Arrancar com os 2 gols no tempo normal e levar a partida para as penalidades. Aí eu tenho certeza da vitória do Grêmio, pois Thiago Volpi já salvou os tricolores diversas vezes com penalidades. Eu tenho certeza que se a partida chegar a esse patamar, o Grêmio volta à Sul-Americana sim. A previsão de hoje também é 35 mil torcedores. Eu acho que é o público maior depois do Gauchão da Arena. Será hoje projetado aí uns 35 mil, podendo chegar a 37, né? Quem sabe? Será o primeiro confronto da Arena depois da aquisição dela. O Grêmio tem uma casa agora para chamar de sua e está prestes a ser anunciado um reforço. Para a situação 2025, Carlos Vinícius, que vem lá da Europa, um centroavante, acho que para tomar o lugar do Aravena, né? Quem sabe? Será mais uma alternativa a Bright White? Quem sabe? Vamos ver o que Mano Menezes pensa naquela cabecinha. Bom, voltaremos amanhã então com todas as repercussões destas 2 partidas que hoje começam às 9h30. O nosso bloco esportivo tem um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, ao ladinho do Shopping América tem a Natal Fitness, que é quem apoia a gente aí nesse bloco esportivo. Bom, pessoal, deixa eu falar aqui para vocês. Ontem, Ozzy Osbourne se despediu desse mundo, o Príncipe das Trevas. Mas você não deve levar esse nome artístico ao limite. Ele representava muita coisa fora dos palcos, pois ele foi o percussor do heavy metal no mundo, sendo vocalista da lendária banda Black Sabbath. O Sábado Negro, Sombrio, sei lá, uma coisa assim, né? Ele até foi desligado da banda por questões de, nesse mesmo tempo, ele abusar das drogas e do álcool. Mas foi o líder da maior banda de metal do mundo e se revelou um pai e esposo adorável. Ele fez um reality show, Família Osbourne. E aí todo mundo conheceu o lado adorável dele, não o lado do palco. E, pessoal, por que a gente está falando isso, né? No seu último show, há poucos dias atrás, ele fez um show e doou aí $190 milhões para a caridade.
Como eu disse, o Príncipe das Trevas tinha um bom coração. E por isso não citamos outros artistas que desencarnaram recentemente. Não desmerecendo nenhum deles. Todos eles têm seus méritos, todos eles fizeram as suas boas ações, mas Ozzy foi uma reta fora da curva. Essa pessoa foi um ícone e vai nos deixar um legado muito grande para todos nós, para todos os amantes, todos nós somos todos amantes do metal, do rock. As pessoas que ele já ajudou na vida também levarão isso pelo resto da vida, né? Porque ele doou todo o cachê do show aí, do último show, para as crianças que estavam com fome, para as pessoas que precisavam de ajuda médica. Então deixa aí os nossos sentimentos a todos os fãs e amigos e parentes de Ozzy. Fica aqui então a nossa homenagem ao Rei das Trevas, Príncipe das Trevas. Opa! Bom, depois dessa homenagem aí vamos falar de segurança pública. Hoje temos alguns assuntos aí meio picantes, né? A polícia na capital do vinho vem fazendo operações intensas para coibir a criminalidade no município. Até temos notado, temos falado muito aqui em segurança pública. A polícia tem se puxado. Em relação a isso, ontem à tarde, a polícia prendeu um homem de 26 anos por tráfico de entorpecentes e receptação, aqui na capital do vinho. A ação ocorreu no bairro São Roque e durante uma abordagem realizada pelas equipes da Brigada Militar na Operação Cerco Fechado. De acordo com a polícia, o homem estava em um Onix, onde foram encontrados. Deixa eu ver se eu tenho aqui o que foi encontrado nesse Onix. Ó, dá uma olhada aí. 13 porções de maconha, em torno de umas 200 gramas. 4 porções de cocaína, um celular, R$272 em dinheiro. E durante a verificação do veículo, né, do Onix, os agentes identificaram que a placa não correspondia ao registro original, sendo constatado que o carro era produto de furto ou roubo. Então o homem foi encaminhado à delegacia de polícia de pronto atendimento junto com o material apreendido, né, para tomarem os seus destinos, né? O veículo foi removido ao depósito credenciado. Bom, vamos aí a um pequeno intervalo, o intervalo da Harmony, e daqui a pouco vem um assunto muito triste aí que eu quero compartilhar com vocês. Fica aí ligadinho, é rapidinho. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações dando sempre aquele apoio ao jornal Últimas Notícias e também quero dizer que também Natal Fitness, né? Sempre dando aquele apoio. São os dois patrocinadores do jornal Últimas Notícias. Bom, hoje entraremos em um universo que normalmente nós não entramos. Mas a notícia, ela tem um requinte de crueldade muito grande. Merece tomar a nossa atenção por alguns instantes. Sim, ela tem que ser apresentada para desencorajar mais pessoas a cometer esse tipo de crime, que levou à morte de 3 pessoas. Uma menina de 18 anos, o seu bebê de 2 meses e um adolescente de 16 anos. Foi um acontecimento que não ocorreu aqui na capital do vinho, mas ocorreu ali em Esteio. A Polícia Civil investigou e concluiu em coletiva apresentada hoje pela manhã que o assassinato de Cauane Martins Kosmowski, de 18 anos,
do seu bebê Miguel, de 2 meses, e de Ariel Silva da Rosa, de 16 anos, foi cometido por um casal ligado a uma comunidade religiosa. Motivo: ciúmes e tentativa de impedir que a paternidade fosse descoberta. Segundo o delegado Cristiano Reschke, o principal suspeito, deixa eu botar aqui, merece imagens, né, desse casal. Esse é Josemar Antunes de Almeida, 46 anos, identificado como pai de santo e suspeito de ter matado o adolescente Ariel com facadas. Após o trio tinha se reunido para beber vinho. Mesmo porque como é que tu vai dar vinho para um adolescente de 16 anos, que não é o teu filho? Nem pro teu filho tu pode dar. Ele é de menor e você vai dar para um adolescente. Bom, tudo aconteceu no último domingo. E a esposa dele, que também apareceu na foto ali, Belísia de Fátima da Silva, também foi apontada como autora. Ela teria matado Cauane em um acesso de fúria motivado por ciúmes, porque o marido tinha ficado com um adolescente de 18 anos. Um caso que está em todos os noticiários hoje, muito triste. E nós nos solidarizamos com a dor dessa família que teve essa perda e tivemos que falar do assunto, sim, para que ele não passe em branco. Às vezes a gente fala coisas que não gosta quando a gente é jornalista, mas a gente precisa dar essas notícias para que isso não aconteça de novo. Bom, esse é o plano de fundo do jornal de hoje. E nós vemos aí os representantes do movimento tradicionalista de Bento Gonçalves, que saíram ainda, olha, nesse ônibus na manhã desta segunda-feira, da capital do vinho, com destino ao estado de Goiás. Eles irão participar do Rodeio Nacional de Campeões em Cristalina. O rodeio começa amanhã e vai até domingo, dia 27. Esses, então, são os nossos representantes. Eles já são campeões e vão em busca de conquistar o título nacional do laço comprido em suas categorias. Essa viagem foi custeada por eles mesmos. Não teve apoio de poder público. Eles fizeram jantares, rifas e pediram apoio financeiro aí de amigos e conseguiram essa grana e foram lá para Goiás representar Bento Gonçalves nesse rodeio. Pessoal, um grande abraço a todos. Nos encontraremos amanhã em mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. Até lá, pessoal. Valeu, tchau!